Eu sou o professor Gustavo e hoje a gente vai para a parte 3 de geomorfologia brasileira. Hoje a gente vai falar do domínio do Cerrado. A gente vai entender mais do domínio do Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil. E a aula, como sempre, separada nos seguintes temas: características, tipos de cerrado, importância do cerrado, degradação do cerrado. Beleza? Vamos lá. Características. O domínio morfoclimático do Cerrado conta com uma grande biodiversidade, apelidada de savana brasileira, e ainda é o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul, localizado em uma área com um grande potencial aquífero e diversos tipos de vegetação. Ocupa 22% do território brasileiro, com 200 milhões de quilômetros quadrados, e é espalhado em 14 estados. Vamos lá: Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e parcialmente em Amapá, Amazonas e Roraima. E também pode ser encontrado parte em Paraguai e no leste da Bolívia. Na vegetação, por conta da sua gigantesca extensão, a vegetação do Cerrado não possui um único aspecto. O Cerrado conta com uma vegetação bastante diversificada, que varia das formas campestres até formas florestais densas. As árvores encontradas no Cerrado podem alcançar até 20 metros de altura. Em áreas de chapadões, são encontrados cactos e orquídeas, por conta da grande influência solar na área abrangida por esse bioma. Sua vegetação apresenta cores que variam do tom verde a tons amarelados, por conta do descoloramento. O Cerrado também tem 11.627 espécies de plantas nativas e tem 11 principais tipos de vegetação, que estão distribuídos em formações savânicas, florestas e campestres. Estão distribuídos em dois tipos de estrato: estrato lenhoso, composto por árvores longas e arbustos, e estrato herbáceo, que é composto por ervas e subarbustos. Já o clima tem um clima tropical sazonal. Esse tipo de clima apresenta duas estações: verões chuvosos e invernos secos. O período de seca começa no mês de maio e finaliza em setembro, e a umidade do ar nesse período pode chegar a 15%. E o período chuvoso é de outubro até abril e tem temperatura média de 22 graus. Na fauna, o Cerrado conta com um diversificado número de espécies animais, dos quais se destacam os insetos. Essa variedade é decorrente da limitação que esse bioma faz com os demais. Para se ter uma ideia, existem 837 espécies de aves. Em comparação, existem 14.425 espécies de invertebrados. Exemplo aqui de alguns animais que tem lá, tipo ema, seriema, jiboia, jacaré, urubu, gavião, tatu, tucano, papagaio, tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, veado campeiro, anta, cachorro do mato, lobo-guará, jaguatirica, gato mourisco, onça parda, onça pintada e tiu. Já o solo do Cerrado temos uma geologia bastante complexa, pois por conta de sua dimensão encontramos bacias sedimentares fanerozoicas, como rochas pré-cambrianas, período de formação da Terra de 4,6 bilhões de anos e vai até 542 milhões de anos atrás. Do segmento oeste do escudo atlântico, que foi formado durante o ciclo neoproterozoico brasileiro pan-africano, quando fazia parte de Gondwana Ocidental, que era um megacontinente. Seu relevo tem elevações médias entre 300 metros e 600 metros. É composto de planaltos, depressões e planícies. Encontramos solos: o latossolo, que tem excessiva acidez e coloração avermelhada e são pobres de nutrientes, e o solo podizólico ou argiloso, que tem cor mais escura com tonalidades vermelhas e são bastante suscetíveis a processo erosivo. Os solos do Cerrado são pouco profundos, drenados e antigos, datados do período terciário. Sua coloração avermelhada e por serem excessivamente porosos e permeáveis, são suscetíveis a intensos processos de lixiviação. Em algumas partes do Cerrado apresenta solo com couraças que dificultam a filtragem das águas da chuva,
que atrapalha o desenvolvimento da formação de vegetais e impede o avanço agrícola. Mas, apesar disso, tem grande produção também, como soja, cana-de-açúcar, milho e algodão. Agora vamos falar dos tipos de cerrado. Tem um campos limpos, é um tipo de vegetação composto por gramíneas sem a presença de extrato lenhoso. Campo sujo é constituído por plantas do extrato herbáceo, nos quais os arbustos são pouco expressivos. Cerrado stricto sensu representa a vegetação mais predominante nesse bioma, constitui-se principalmente por espécies arbustivas. Mata seca, vegetação distante de cursos d'água, em estação de seca apresenta perda de folhas em razão da falta d'água, como ipê e aroeira. Cerradão constitui uma vegetação de transição entre mata seca e cerrado stricto sensu, e tem árvores que podem chegar até 9 metros. Matas de galerias, vegetação que acompanha os cursos d'água, e pode chegar a 30 metros de altura. Veredas, tem vegetação que se localiza em áreas de nascentes de diversas bacias hidrográficas. Cerrado rupestre, vegetação formada em ambientes com características rochosas, especialmente em serras. Exemplos: caju, papiro, murici e mangabá. Importado. O domínio morfoclimático do cerrado é habitado há muitos anos, principalmente por indígenas, onde eles vivem de forma sustentável com o bioma. Além da importância cultural indígena, há também a importância natural, presente na diversidade de plantas, que por sua vez também tem grande importância econômica, para a produção de medicamentos. Também o potencial hídrico, que abastece diversas bacias hidrográficas, que abastecem cerca de 40% da população brasileira e parte da população da Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Como um hotspot, vamos lá, o que é hotspot? É toda a área com pelo menos 500 espécies endêmicas, ou seja, que só existe naquela região e que já perdeu mais de 3/4 de sua vegetação original. Então lá, ele é um hotspot global de biodiversidade. O cerrado é destacado por ter uma grande quantidade de espécies endêmicas, com aproximadamente 12.070 de espécies plantas nativas catalogadas, das quais 34% são endêmicas. O cerrado também possui 13% de todas as espécies de plantas da região neotropical e 1,5% de todas as espécies do planeta. Vamos lá, adaptação do cerrado. Assim como os demais domínios citados anteriormente, os maiores problemas são a degradação do solo e fauna e flora. Em 50 anos, a vegetação foi reduzida em 50%, sendo 30% disso em prol do agronegócio. O cerrado hoje em dia é o bioma que mais tem concentração de atividades agropecuárias do Brasil. Outro fator importante que desgasta bastante o cerrado é o fogo, que são incêndios espontâneos durante a seca, que acontece de diversas formas, mas a principal é de descargas elétricas. Felizmente, as vegetações do cerrado já está adaptada às queimadas, por conta das constantes queimadas solares. Então ela já acostumou esses fogos espontâneos. Vamos lá, continuando. Pela alta concentração de bacias hidrográficas e por aquíferos, o desmatamento intenso provoca assoreamento das áreas das bacias, que leva à contaminação da mesma, ainda mais pelo alto índice de uso de agrotóxicos provenientes das plantações. Outro ponto de ocupação do cerrado foi a fundação de Brasília em 1960 e posteriormente a expansão agropecuária extensiva na região após 1970. Com isso, o modelo de ocupação agropecuária das terras do cerrado provocou um aumento na incorporação de novas terras, o aumento da concentração latifundiária, o desmatamento, erosão dos solos, contaminação das bacias e redução da biodiversidade. E obrigado, galera, essa foi a aula de hoje. Deixei exercício, bibliografia na descrição, coisa, dá um salve e até a próxima semana. E essa semana não teve aula, semana passada, porque meu PC quebrou e eu tive que arrumar e demorou uns 5, 6 dias, beleza? Então foi mal aí.